Gente, olha, é inacreditável o que estão tentando fazer com São Paulo. Quando você pensa que o futebol brasileiro não pode mais se perder nos bastidores, vem essa. O clube mais vencedor do Brasil no cenário internacional está sendo cobrado por ter colocado um jogador do sub-20 em campo. Sim, isso mesmo. Um menino que veio da formação, que ainda está criando casca, virou motivo de confusão. E quem criou isso? O Cuiabá. É para perder a paciência mesmo. Segundo o clube mato-grossense, o São Paulo feriu cláusulas do contrato de empréstimo ao utilizar o atleta. Mas, peraí. Desde quando usar a própria base virou infração? O garoto estava à disposição, precisava entrar por conta de desfalques, e foi isso que aconteceu. Nada de irregular, nada de malícia, nada fora do normal. E agora querem transformar isso em caso de polícia? Menos, né? O que está em jogo aqui não é dinheiro, não é contrato, não é cláusula. É protagonismo. É holofote. É chamar atenção em cima do nome de quem tem história. Porque, convenhamos, o São Paulo mexe com o noticiário. Tudo o que acontece ali vira manchete. E o Cuiabá viu uma brecha e correu para tentar arrancar alguma coisa. Só que dessa vez, pisaram feio na bola. A gente tá cansado desse tipo de postura no futebol. Em vez de correr atrás de resultado, de investir em estrutura, de tentar se firmar na elite, tem clube que prefere criar caso em cima de situações que beiram o ridículo. Cobrar multa por uso de jogador que ainda está se formando, no momento de necessidade do elenco, é desespero disfarçado de zelo contratual. Não dá mais para tolerar essa vontade de aparecer em cima do São Paulo. O clube agiu com responsabilidade, fez o que precisava fazer num cenário emergencial. Não teve má fé. Não teve estratégia por baixo dos panos. Foi simplesmente a aplicação do que o futebol permite, usar quem está pronto para jogar. Mas aí, vem o Cuiabá querendo fazer disso uma tempestade. E o mais triste é ver como essa história é tratada por parte da imprensa. Se fosse outro clube, se fosse alguém do eixo mais protegido, nada disso teria repercussão. Mas como é o São Paulo, tudo vira novela. E isso cansa. Isso desgasta. Isso atrapalha o ambiente interno. A diretoria precisa blindar o elenco, se posicionar de forma dura, mostrar que o tricolor não é saco de pancadas de ninguém. É evidente que essa cobrança tem mais a ver com oportunismo do que com justiça. O Cuiabá está tentando lucrar em cima de uma interpretação forçada. Em cima de uma regra que nem está clara. Porque se isso fosse levado a sério por todo mundo, nenhum clube ia usar atleta da base em momento algum. Seria uma loucura. Um futebol sem transição. Sem renovação. Sem lógica. E a torcida não pode aceitar isso calada. O São Paulo sempre foi celeiro de craques. Sempre apostou nos meninos. E agora vai ser punido por isso. Tá tudo invertido. O que deveria ser incentivado, virou alvo de punição. E o pior, com aplauso de quem prefere confusão a futebol jogado. É revoltante. Essa história escancara um problema muito maior, o desequilíbrio institucional que afeta os grandes clubes. O São Paulo já vem há anos sofrendo com isso. Qualquer passo, qualquer ação, qualquer decisão, é colocada sob holofotes e questionada. Já outros clubes podem fazer o que quiserem que tá tudo bem. 2 pesos, 2 medidas. O tricolor precisa reagir. Precisa colocar o jurídico para trabalhar, precisa soltar nota forte, precisa parar de querer resolver tudo nos bastidores. Tem que ir para cima. Mostrar que não vai aceitar esse tipo de exposição sem fundamento. Porque a gente já viu esse filme antes. E ele sempre termina com São Paulo sendo tratado como vilão quando, na verdade, só fez o certo. Não é hora de baixar a cabeça. Não é hora de passar pano. É hora de firmar posição. De mostrar que aqui tem comando. Que aqui tem tradição. Que aqui tem valores. E que, acima de tudo, o São Paulo não vai aceitar ser tratado como amador por usar um jogador jovem num jogo. Isso é de uma incoerência tão absurda que dá vergonha alheia. O torcedor, que tem se reaproximado do clube, precisa entender que essas investidas são ataques diretos ao processo de reconstrução. Não é à toa que, justo agora que o time começa a mostrar evolução, que o ambiente melhora, que a base volta a render, vem esse tipo de cobrança. Coincidência? Claro que não. Tudo isso faz parte de um jogo sujo, de um ambiente tóxico onde os grandes têm que se policiar o tempo todo, enquanto os menores podem fazer o que bem entendem. É uma inversão total de valores. E se a gente não gritar, não cobrar reação, vão continuar fazendo. Porque sabem que, historicamente, o São Paulo costuma se calar. Mas essa fase precisa acabar.
O clube precisa ser mais incisivo, mais presente, mais combativo. Não dá para deixar barato. Até porque, se essa cobrança passar, vai virar jurisprudência. Vai abrir caminho para outras. E aí, qualquer utilização de jogador que tenha passado por empréstimo vai virar ameaça. Um absurdo. E olha que a história nem teve contorno de infração. Foi algo simples, direto, dentro do regulamento. Mas tentaram esticar ao máximo para ver se colava. E é esse tipo de jogada que destrói a credibilidade da gestão esportiva no país. Em vez de fortalecer a base, desestimulam. Em vez de formar atletas, criam barreiras. O São Paulo precisa tratar esse caso com a importância que ele exige. Porque não é só uma multa. É um ataque à forma como o clube trabalha sua base, a forma como gerencia seu elenco, a forma como respeita o futebol. E isso não pode ser ignorado. A diretoria tem que ir até o fim. Precisa desmentir publicamente as acusações, mostrar os documentos, provar que tudo foi feito com ética e responsabilidade. Porque não basta saber que tá certo. Tem que mostrar que tá certo. Senão, o barulho dos outros é que prevalece. É claro que o Cuiabá não tem nada a perder nessa. Não tem pressão, não tem cobrança, não tem torcida enchendo o estádio. Então, para eles, fazer esse tipo de barulho é lucro. Mas pro São Paulo, cada acusação tem um peso enorme. Afeta a imagem, afeta o ambiente, afeta tudo. E por isso não pode passar em branco. Se a CBF fosse uma entidade séria, já teria mediado essa questão. Já teria emitido parecer. Mas não. Preferem assistir de camarote, enquanto os clubes se digladiam. E aí, sobra para quem tem mais nome. Sempre. Essa cobrança é sintoma de um sistema que desvaloriza o que deveria ser base do nosso futebol, a formação. É isso que o São Paulo faz há décadas. E agora, por seguir essa filosofia, por colocar um garoto em campo, vira réu. Absurdo total. E a torcida precisa estar consciente disso. Não é uma questão apenas jurídica. É uma disputa por modelo de gestão. O São Paulo acredita na base, acredita na formação. E por isso, está sendo atacado. A gente não pode permitir que essa mentalidade retrógrada avance. É fundamental que os jogadores sintam que o clube está blindado. Que eles podem entrar em campo, dar o máximo, sem se preocupar com ruído externo. Isso fortalece o grupo. Isso cria confiança. E é isso que está em risco nesse momento. A hora é de mobilização, de comunicação direta, de reação nos bastidores e também nos gramados. Porque esse tipo de cobrança só ganha força quando vê passividade. Se o São Paulo se impõe, o caso morre. Se cala, vira moda. E ninguém quer ver o tricolor como alvo recorrente de manobras como essa. Já basta o que enfrentamos com arbitragem, com bastidores, com política de federação. Agora querem mexer até com a nossa base? Não dá. A base é sagrada. É o coração do clube. É o que sustenta o futuro. E não vamos permitir que isso seja tratado como moeda de troca, como desculpa para cavar vantagem. É hora de lutar por isso com todas as forças. Então, que fique claro, o São Paulo agiu com profissionalismo. Usou seus recursos da forma correta. E qualquer tentativa de transformar isso em algo negativo será combatida. Porque o que está em jogo aqui é muito maior do que uma cobrança. É a integridade de um trabalho que leva décadas para ser construído. E se depender da torcida, do verdadeiro espírito são paulino, essa narrativa não vai se sustentar. Porque aqui, a gente não se cala. A gente reage. A gente protege o que é nosso. Doa a quem doer. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Eu sequer sei exatamente por onde começar para descrever a agitação que tomou conta do Morumbi nos últimos dias. Como torcedor tricolor, acompanho cada rumor com olhos atentos e coração inquieto, e confesso, se é verdade ou não, pouco importa. O simples boato de que Messi mandou recado ao São Paulo FC já provoca um frenesi difícil de domar. Quando a especulação surgiu, em alvoroço quase silencioso nas redes sociais, muitos descartaram como fantasia de torcedor apaixonado. Mas o sangue guerreiro que corre nas veias do clube tratou logo de alimentar esse fogo com desejos e esperanças. Imagina só, Lionel Messi, lenda argentina que encantou o mundo, enviando algum tipo de mensagem para vestir a camisa do São Paulo. Só isso já é suficiente para fazer qualquer torcedor arrepiar. No fundo, posso sentir o espírito se reanimar nas arquibancadas. Os mais antigos começam a relembrar glórias, os mais jovens veem um sonho que parecia distante.
A cidade fervilha com conversas em bares, em reuniões de amigos, em grupos de WhatsApp. Você viu que o Messi mandou recado para o São Paulo? É como se um fantasma do passado e um vislumbre de futuro se encontrassem no presente do clube. O técnico Crespo, figura respeitada e conectada com o futebol argentino, teria um papel determinante nesse enredo. Para muitos torcedores, ele é a ponte, aquele que entende os meandros da relação Messi-Argentina e que poderia ser o facilitador de algo extraordinário. Há quem diga que Crespo já teria sido sondado pela diretoria para conversar sobre possibilidades além do ordinário. Dentro do CT, é natural imaginar reações diversas. Alguns jogadores devem ter rido, taxando isso como delírio. Outros talvez tenham olhado de soslaio, pensando e se for verdade. Líderes de vestiário, mais experientes, talvez tenham ponderado, melhor manter os pés no chão, mas sem perder a magia de sonhar. A torcida, claro, alimenta fantasias, e não seria exagero dizer que muitos já começaram a imaginar qual número ele usaria no São Paulo, qual faixa no túnel de acesso ao campo teria o nome dele. Quando esse rumor explodiu, as redes sociais reagiram com imagens editadas, montagens com Messi vestindo nosso manto, vídeos recortados e mensagens em espanhol que supostamente seriam dele. É curioso como pequenas faíscas criam incêndios, uma publicação apagada, uma legenda alterada, um print enviado entre amigos, tudo isso basta para alimentar o imaginário coletivo. É comum pensar que esses rumores surgem de interesses externos, algum publicitário querendo chamar atenção, algum gestor tentando movimentar torcida ou patrocínio. Mas se isso for mais do que marketing? E se de fato ele já enviou algo, uma mensagem antiga, uma carta, um áudio criptografado ou até um telefonema reservado? Em meio a tanto fake news, a dúvida bate forte. O que é invenção e o que pode haver de verdade? Para mim, torcedor do São Paulo, isso não é só especulação, é combustível. Todos os treinamentos, todas as partidas, mesmo as decepções, tudo parece ter um tempero novo. Se Messi mandou recado, mesmo que indireto, é como um chamado ao sonho, para jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria, para a massa. E sonhar é preciso. O futebol vive disso, de utopias que às vezes se materializam. Imagina o Crespo, no silêncio de um corredor do CT, recebendo uma mensagem no celular. Talvez ele tenha visto algo rápido, um olá, São Paulo, um quero conversar, ou até mesmo uma figurinha de aplauso. Ele para, respira fundo, pensa, será que isso é real? E logo volta à rotina, treinar, montar escalações, lidar com egos e com resultados. Mas já com um pensamento no horizonte de um possível astro. Nas mesas de bar, debate é quente, ele aceitaria sair da Europa? Será que viria com salário astronômico? Se vier, vai somar ou complicar clima interno? Ouço vozes exaltadas dizendo que se Messi aparecer, tudo muda. Outras, mais cautelosas, relembram que clube nenhum pode hipotecar as finanças por um jogador, por mais genial que seja. A diretoria, embora silenciosa, certamente já está em alerta. Negar tudo ou confirmar nada, tática comum em rumores, pode indicar que algo está sendo avaliado. Amigos próximos a dirigentes falam de conversações discretas, contratos reservados, propostas iniciais. Tudo ainda na penumbra, mas alimentando esperanças. E os atletas do elenco? Imagino as conversas nos vestiários, com mais jovens sussurrando cara, se ele vier, e veteranos ponderando os impactos. Seria estímulo ou bagunça interna? Um jogador que já foi idolatrado mundialmente traz aura, mas também exige espaço, protagonismo. Haveria quem enxergasse risco de desequilíbrio. Crespo, por sua vez, estaria no centro dessa tempestade. É ele quem terá de administrar expectativas, ajustar ambições e garantir que, se isso der certo, ou simplesmente se mover alguma peça, o ambiente no clube não se fragmente. A torcida cobrar, a mídia questionar, os adversários observar, tudo isso recair sobre o técnico. Passei noites imaginando o cenário de anúncio, uma coletiva no Morumbi iluminado, Messi entrando com um manto tricolor, gritos ecoando, flash explodindo. Não seria só um jogador, seria um símbolo, uma convocação global para olhar para o São Paulo. Mas isso tudo pode estar longe da realidade, ou apenas na beira do possível. O que me deixa mais inquieto é que não se sabe de fonte confiável nenhuma. Nenhuma nota oficial, nenhuma declaração pública segura. Só rumores, sussurros. E nisso reside o perigo. Expectativas que se criam sobre o nada podem gerar decepção. Seria cruel demais, depois de tanto clamor, descobrir que é apenas fumaça. Mas a torcida tricolor já está em evidência. Bandeiras, camisetas com Messi 10 começaram a pipocar nos bastidores dos estádios, nas arquibancadas menos visíveis. A mística do e se toma forma.
E não raro alguém manda mensagem para algum dirigente, um perfil de redes sociais pede explicações, uma rádio local coloca no ar o fone, manda explodir o recado. Há quem diga que Messi já conhece o São Paulo, não apenas por sua história robusta, mas por laços argentinos. E que em seu círculo haveria gente próxima incentivando esse salto. Alguns arriscam teorias, que ele já teria mandado alguém sondar cláusulas contratuais, que há compromisso verbal ou promessa ainda por formalizar. Tudo é especulado como se fosse confidencial. Se esse recado for de fato autêntico, seria singularmente audacioso. Viria a romper com padrões, com convicções de que craques desse porte não se aproximam assim. E isso é parte da beleza desse limiar entre rumor e realidade. Imaginar que algo improvável pode, sim, ser tratado como possível. Torcedor é isso. Alimenta o improvável. Imagine as repercussões políticas no clube. Grupos internos disputando protagonismo, pressões por investimentos obstinados, debates sobre onde realocar recursos. Se Messi bateu a porta, mesmo apenas com um sinal, todos os setores do São Paulo se mobilizam. Patrocínios, marketing, estrutura, tudo se posta em expectativa. Por outro lado, o futebol argentino não dorme. Há quem interprete que Messi mandando recado ao São Paulo é gesto político, gesto de aliança, gesto simbólico de que ele deseja fechar o ciclo em sua terra. Ou talvez ele ainda esteja pendente, em carreira monumental, buscando um destino final. Se o tricolor estiver nesse radar, é privilégio e responsabilidade. A imprensa torce e sabota, manchetes explosivas, supostas testemunhas, fontes anônimas que confirmam, mas nada concreto. A cada dia, o rumor ganha tempero novo, visita secreta, negociações silenciosas, amigos intermediários. Como torcedor, é preciso filtrar e ainda assim se deixar embalar pelo sonho. Esses dias ouvi num podcast local alguém dizer que viu uma carteira parecida com a de Messi entrar no estacionamento do estádio. Outro diz que um emissário dele apareceu em ruas vizinhas. Essa lógica de rumor, de contorno fácil de propagar, dá asas à imaginação. Para muitos, isso basta para crer. Para mim, ainda é pouco, mas empolga. Nos treinos, imagino os jogadores se perguntando: será que amanhã ele aparece no gramado para assistir? Já vi no olhar dos mais jovens sorrisos sem explicação. O clube nunca ficou tão propenso à magia. E magia é ingrediente precioso para transformar rotina em hino, jogo em epopeia, clube em lenda. Torcida nas redes posta mensagens em espanhol, convoca Messi ao São Paulo, grita hashtag Messi no tricolor ou volta Argentina, mas no tricolor. Cada comentário, cada compartilhamento, vira ato de participação no rumor. Quando ele, ou sua equipe, responde algo, um curtir ou um emoji de aplausos, a bateria de torcedores entra em euforia. É evidente que, se isso levasse adiante, teríamos de redesenhar expectativas. Messi já não é só um jogador, é uma potência midiática, um desafio tático, uma exigência humana. Haveria de se pensar contratações complementares, hierarquias no vestiário, acordos de protagonismo e protagonismos divididos. E Crespo, nesse tabuleiro, seria rei ou peão? Também surgiu quem diga que já houve contato preliminar entre assessores, advogados, agentes que operam nos bastidores do futebol internacional. Nada concreto, nada público, apenas rumores de que termos iniciais já estariam sendo tratados. Alguns dizem cláusulas leoninas, outros que ele só viria se o projeto fosse convincente o bastante. Como torcedor, pergunto, mesmo se fosse apenas rumor, por que esse recado me alegra tanto? Porque é sinal de que somos vistos. Que o São Paulo, com sua história, pode despertar o interesse do maior jogador de todos os tempos. E que o clube, após tantos reveses, pode sonhar com algo supremo. Já valeria só por isso. Mas também sei do risco. Já vi boatos de contratação de craques que se desfizeram em nada. A decepção pode ser maior do que o sonho. Por isso convivo com a tensão de esperar e de não depositar tudo numa miragem. Ainda assim, permito-me imaginar até onde isso pode ir, porque, no fundo, torcedor vive no futuro. Em muitos momentos, penso que esse recado é um teste, para a torcida, para o clube, para os gestores. Ver até onde podemos suportar o calor da expectativa, se estamos prontos para investir, reestruturar, reorganizar. Se Messi realmente enviou algo, ele sabe que baterá à porta de um clube com desafios complexos. A cada noite, revisito mentalmente variações da notícia. Ele disse quero vir, ele disse vamos falar, ele disse me aguardem, ele disse amo São Paulo. Cada variação provoca reações distintas, alegria, cautela, sonho ou descrença. E torço para que, se for verdade, ele tenha dito mais do que um me aguardem. Em meio a isso tudo, mantenho os pés no chão.
Sei que por mais que o rumor se fortaleça, até que haja anúncio oficial, tudo é e se. Não vou me deixar tragar por expectativas irracionais. Mas também não vou ignorar a centelha que acendeu no coração tricolor. Torcedor sonha com o improvável, e já vi milagres acontecendo no futebol. O clube poderia viver uma virada simbólica, Messi entrando num gramado do Morumbi, jogando sob aplausos, rompendo paradigmas. Seria instantaneamente histórico. Seria algo que ultrapassaria rivalidades e se tornaria um capítulo eterno da nossa memória. Mesmo que por poucos minutos. Mesmo que apenas como testemunho. Seja qual for o desfecho desse rumor, confirmação, negação, silêncio eterno, algo mudou no São Paulo. A torcida passou por um estado de expectativa que raramente se vê. E isso, por si só, já é resultado. O clube está vivo, pulsante, desejado. E isso ninguém pode tirar. Agora, fico na expectativa de uma nota oficial rasgando o véu da especulação. Que Crespo, em entrevista, deslize algo. Que dirigentes se manifestem, mesmo apenas para negar e acalmar. Que Messi, em uma rede social, lance um emoji ou frase enigmática. Qualquer gesto basta para incendiar tudo. Se o recado for real, teremos de ajustar o presente para recebê-lo. E o presente do São Paulo precisa estar à altura: estrutura física, elenco motivado, ambiente saudável, projeto convincente. Messi jamais aceitaria chegar ao caos. Se ele já mandou recado, exige-se que estejamos prontos para ouvi-lo. Confesso que, ao dormir, ainda me pego pensando: e se Messi estiver só esperando o momento certo? Que ao término de seu ciclo na Europa, ele olhe para o Brasil e diga: o meu final é aqui, no São Paulo. Um final épico, digno de lenda. Há quem ache loucura. Eu prefiro pensar como esperança. De manhã, acordo e olho as notícias. Nenhuma confirmação, nenhum pronunciamento. Mas o rumor não morreu. Ele respira nas redes, nas conversas da cidade, nos rostos de torcedores que sorriem ao ver Messi no São Paulo como plano. E é nesse respirar coletivo que ele ganha vida. Continuo indo ao estádio, vestindo manto, cantando por vitórias simples. E mentalmente guardo espaço para algo maior. Se Messi acabou de mandar recado, ou apenas um suspiro de crédito no coração do clube, já o acolho com reverência, com cautela e com fé. Porque torcedor é guardião dos sonhos mais ambiciosos. Se algo houver de concreto, torço para que seja construído com tranquilidade e respeito. Para que Messi chegue e agregue, não para tumultuar. Para que Crespo e os demais possam conduzir em sintonia. Para que a história que se reescreve seja merecedora e não apenas fantasiosa. Até lá, fico aqui, na arquibancada imaginária dos rumores. A cada sopro de vento que balança bandeiras, penso que é recado vindo de longe: me aguardem. E meu coração de torcedor bate forte, alimentando a crença de que o improvável, às vezes, escolhe a gente. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.